Ó, quem te viu até agora, leva em consideração que a gente viu os fundamentos da orientação a objeto, certo? As 4 propriedades que a gente começou a ver lá no início, a gente já viu, certo? Então, o que acontece? Daqui para frente, a gente vai fazer basicamente o que foi feito lá no estruturado, que a gente viu no primeiro período, no segundo período, que a gente viu vetores, já tinha visto lista no segundo período. Agora, a gente vai ver, praticamente, a gente viu praticamente tudo até agora, certo? Porque nós estamos fazendo o final do que foi o segundo período, que era quando foi visto lista lá, né? Nós estamos fazendo ele agora usando os fundamentos da orientação a objeto, que era o quê? Em princípio, a gente tem que trabalhar mais, só que daí a gente consegue reaproveitar melhor o código. Só que em função desse reaproveitamento, desses recursos novos que nós passamos a ter, quer dizer, esse outro paradigma de programação, que é diferente do estruturado, acontece algumas coisas diferentes. Por outro lado, a gente passa a ter recursos que a gente não tinha no estruturado, que passa a ter aqui, certo? Qual a conclusão até aqui? Bom, o desenvolvimento estruturado não existe mais. Raramente você vai encontrar alguma empresa que trabalhe com desenvolvimento estruturado. Quem trabalha vai continuar aquilo que já existe, certo? A grande maioria das empresas vai trabalhar orientado a objeto. Trabalhar orientado a objeto significa que vai ter que trabalhar com esses recursos de herança, de agregação, de classificação, não é isso? Associação, todos os, vamos dizer assim, as ferramentas da abstração, nós vamos estar utilizando, que é o que nós estamos fazendo agora. Não é isso? O que ocorre? Bom, esse formato de trabalhar agora, embora a gente está trabalhando com um exercício que já tinha no livro com um formato, a ideia é a gente dar um outro formato diferente para ele, uma outra cara, certo? Porque o formato que foi feito lá, você entrava com os valores, e esses valores simplesmente estavam ali nos objetos enquanto o objeto estava existindo. Terminou de fazer o cálculo, mostrou o resultado, acabou. Mas na prática, o que acontece? A gente trabalha com um formato onde a pessoa vai lá e cadastra funcionários. Ele vai lá e cadastrou o funcionário, daí esse funcionário cadastrado, toda vez ele não vai ter que cadastrar os funcionários tudo de novo. Ele vai ter que fazer folha de pagamento. Então, se ele tem 5 funcionários, ele tem os 5 funcionários cadastrados. O que entende por funcionário cadastrado? Subentende que eu tenho nome, tenho endereço, tenho telefone, tenho a data de nascimento do cara, tenho idade, tem todas as informações cadastrais para ele. Mas quando eu vou processar a folha de pagamento do cara, o que acontece? Ele ganhou uma gratificação. Quanto que é a gratificação? Cada vez que eu vou processar, ele pode ter valor de gratificação diferente. Assim como se fosse a questão da prova lá, por exemplo, comissão. Vou calcular a folha de pagamento. Um mês um vendedor vendeu tanto, outro mês vendeu outro, depende de quanto ele vendeu naquele mês. Isso é um negócio variável, certo? O que ocorre nesse formato é mais ou menos o seguinte, né? Nós estamos, até agora, os projetos, eles vinham com a ideia de que o projeto era baseado em coisas simples, você entra com todos os dados, calcula, termina. Como eu comentei, nesse conteúdo agora, a gente vai passar a trabalhar com arquivo. Nós vamos continuar esse arquivo no começo do semestre que vem. Depois de arquivo, nós vamos sair de arquivo e vamos trabalhar com banco de dados. Certo? Para isso acontecer, o que acontece? Nós precisamos estar bem claro todos os fundamentos que nós estamos vendo até agora. Que é o começo do que esse trabalho que eu pedi aqui começa a exigir. Os fundamentos de agregação, ainda a gente não está trabalhando aqui na coleção, porque a coleção que começa aqui, ele vai começar simples com objeto simples, que é o que nós temos. Certo? Mas depois nós vamos trabalhar com objeto com herança, com agregação. Ele vai ter objeto e objeto dentro dele, que é uma situação que nós não temos aqui agora. Por outro lado, nesse projeto ele já tem a herança, porque nós estamos aproveitando a herança que nós acabamos de ver. Certo? E dentro desse conceito de herança, o que acontece? O objeto ele pode ser o funcionário, pode ser apoio, pode ser chefe nesse trabalho. O exemplo que tem no livro, se vocês seguirem o que tem no livro, observaram que eu não continuei coleção que está no livro, porque lá ele trabalha com figura geométrica. Ele começa falando lá de uma figura geométrica, pode ser um quadrado, pode ser um triângulo, pode ser um retângulo, pode ser... Mas figura geométrica para a gente vai chegar aonde? Vai aproveitar alguma coisa?
Cadastro de figura geométrica. Não vai gerar muita coisa, certo? Por isso que eu optei para a gente não seguir nessa parte o fundamento que está no livro, mesmo porque a gente já tinha visto os fundamentos de coleção, de listas, não vamos partir do zero, certo? Já temos uma base para trabalhar isso. Só que, por outro lado, e temos um exercício que nós trabalhamos recentemente, que dá para se adaptar justamente ao que nós precisamos aqui, que é justamente essa questão de ter funcionário, apoio, chefe. Eu não estou nem pedindo o que eu passei na prova, não estou pedindo nenhum outro trabalho que a gente fez depois. Estou pedindo um trabalho que já tem no livro uma fundamentação forte. Quem não entendeu direito tem condições de fazer o trabalho mesmo não tendo feito da prova, não ter feito outro trabalho que era a lista de exercício. Esse aqui está baseado naquilo que está pronto. Então, ninguém pode dizer nada a respeito disso, certo? O que acontece dentro desse trabalho? Bom, o formato original da questão, na empresa ele tinha lá para processo a folha, e esse processo a folha ele tinha lá a lista de valores para ler. Ele ia, instanciava o objeto, calculava ele e gerava o resultado. Isso nós já fizemos e deu certo. Não foi isso que a gente tinha? Não sei se todo mundo conseguiu fazer ele, mas ele já tinha pronto, a gente já tem ele. Quase inteiro estava pronto no livro. Nós estamos adaptando ele. Qual que é a adaptação que tem nesse exercício? Nós temos a situação de que, nesse formato agora, eu vou ter a coleção de funcionários aonde? Ele é atributo de quem, essa coleção de... Eu criei lá a coleção. Coleção, aí ele herdou de coleção, gerou coleção de funcionários. Não foi isso? É certo? Essa coleção de funcionários a gente colocou aonde? De quem que é esse objeto? Ó, eu tenho funcionário, apoio e chefe. Eu tenho os objetos aqui. Certo? Dá o cabo aí. Vamos. Liga aí para mim. Até chegar até os netos, que a tecnologia já evoluiu muito. Vai ser. Então, né? Os caras vão colocar o óculos ali na televisão. Vai ser que nem o homem de ferro lá que deve puxar assim. É. Podemos? Todo mundo está enxergando aí? Ó, vamos entender assim. Eu tenho a empresa, eu tenho a aplicação e vou ter a classe interfaces lá. Não é isso? E eu tenho a coleção. A coleção vai ser específica de funcionários. Então, eu vou ter esse cara aqui. Esse cara herda de coleção. E eu vou ter uma coleção de funcionários que está ligado a esse cara aqui. Certo? Aí o que ocorre? Eu tenho a aplicação, eu tenho a interface. Deixa eu ver aqui. Precisa gravar? Ah. Agora tem que gravar. Ele falou de Eu tenho a aplicação que tem uma interface, a aplicação tem uma empresa. Não é isso? E eu vou ter uma coleção. De quem que é essa coleção?
Tá bom assim? Ah, tá. Ah, você está piscando. Ah. Então, o que acontece? Veja bem, dentro da empresa aqui, os atributos que a gente tinha dentro da empresa lá, tinha o quê? Tinha razão social, tinha CNPJ. E eu tinha a quantidade de funcionários. Exatamente. Certo? Aqui ficou tudo inteiro, mas não é inteiro. Tá? Tá. O que acontece? Eu vou ter esses camaradas aqui. Aí o que ocorre? De quem que é a coleção? Quem que é dono da coleção? Vai usar de quem? Oi? Luan falou que é da empresa. É, o Luan tá certo. Realmente é da empresa. Então, a aplicação, ela vai vir aqui e vai fazer o quê? Nós vamos entender assim. Quando eu cadastro a empresa, eu vou dizer quantos funcionários a empresa tem, certo? Baseado nessa quantidade de funcionários que a empresa tem, então o camarada vai fazer o cadastro dos seus funcionários, certo? Vai chegar e vai fazer o quê? Ele vai pegar a coleção que vai estar aqui, vai pegar o objeto em funcionário que vai ter ligado à empresa também, e ele vai instanciar e vai jogar para a coleção. Então, um dos atributos que eu vou ter aqui na empresa, além desses camaradas ali, eu vou ter aqui uma coleção de funcionários. E essa coleção de funcionários, ela vai ser do tipo coleção de funcionários. Certo? Porque a coleção de funcionários é parte da empresa. Eu vou trabalhar o objeto empresa e ele tem uma coleção de funcionários. Certo? Poderia trabalhar diferente, como por exemplo o caso que é o outro trabalho que nós vamos mexer, que é o da biblioteca. Eu vou ter uma biblioteca que vai ter uma coleção de livros disponíveis para serem emprestados, locados. Certo? E eu vou ter uma outra coleção de livros que estão locados. Então, se eu chegar a procurar um livro, o livro está locado, ele está na lista dos locados, ele não vai estar na coleção de livros da biblioteca. Certo? Nós não estamos trabalhando ainda exatamente como a coisa acontece, mas vamos trabalhar mais próximo daquilo que precisa ser feito. Tá certo? Então, qual que é a ideia desse fundamento aqui que nós vamos trabalhar com a empresa? Aqui dentro eu vou ter um método, uma operação, né, que é o processa folha, como a gente já tem, certo? E esse método processa folha, ele vai pegar o número de funcionários que eu já tenho, vai pegar a coleção de funcionários que eu já tenho e ele vai processar a folha, certo? Esse é o princípio que nós vamos estar trabalhando. Né? Observaram que no começo a gente trabalhava pouco com os diagramas. Era basicamente o que o livro pedia de diagrama. Não é isso? A gente mexia muito pouco com diagrama. A partir de agora, o processo muda um pouco. No quarto período em particular, eu passo o diagrama e vocês implementam. Certo? Essa que é a ideia. Né? Porque na prática, você vai ter o diagrama e em função do diagrama você vai ter que implementar. Essa que é a regra. Certo? É o elo comum que é fácil de enxergar, fácil de visualizar o que é e lá você vai ter o material para trabalhar. Observaram também que as questões passaram de questões basicamente perguntando o que é, conceito e etc., como era no começo. A gente passou a ter questões mais elaboradas, mais cheias de detalhes, mesmo a prova cheia de detalhezinhos de como a coisa funciona. Esse é o processo que a coisa passa a girar para chegar mais próximo da realidade do mercado. Então, para que isso aconteça, precisa ter o quê?
Os fundamentos têm que estar bem sólidos. Se os fundamentos não estiverem sólidos, fica difícil de implementar. Mas o processo não gira só em torno disso. Gira em torno de entender direito como uma coisa funciona, para a gente poder traduzir ele para o formato que nós vamos ter que colocar ele para fazer funcionar. Essa aqui é a base do processo. Certo? Então, o que nós temos? Veja bem, agora, no momento, o projeto diz que eu vou ter uma aplicação, eu vou ter uma interface, essa interface vai vir para dentro. Qual que é a relação que existe aqui? A aplicação tem o quê? Ele tem... Qual a ligação entre empresa e interface que tem aqui? Qual que é o fundamento? Composição ou agregação, né? Certo? Porque eu dependo deles. Aqui, a relação que existe entre coleção e coleção de funcionários é agregação? Especialização, generalização. E funcionário com coleção? É o quê? Uma associação. Ele seria uma agregação? Mas como é que a gente sabe se é ou não é? Como é que a gente sabe se o formato é esse ou não é? Vamos voltar ao processo com emoção, né? Como é que era com emoção? A gente sorteia alguém e alguém responde. Hã? Com emoção. Oi? Sorteio é sempre bom, né? O coração bate mais forte, assim, né? Será que você deu? Oi? Não, mas acontece aquele caso da pessoa se sortear, não foi? Não foi na... A própria pessoa se sorteia, ela dá o número e cai nela mesmo, né? Nem ela sabe que vai sortear ela mesmo, né? É massa, né? Hã? É mesmo, né? O dia. Mas a gente pode escolher formas diferentes, né? Cada vez a gente escolhe uma maneira diferente, né? Hã? Pode ser de outro jeito? Hoje é dia 8, né? Então, a gente pode pegar 8 e pegar pela chamada, o oitavo da chamada. Só que daí, em vez de ser na sequência normal, vamos pegar só os que estão presentes. Né? Oi? Como não é justo? Não, daí a gente pega de baixo para cima. Aí, ó, tá vendo? Ficou interessante? Vamos lá. O Wagner não está presente. Juan está aí, 1. Renan está aí, 2. Paulo Roberto está aí, 3. Paulo César está aí, 4. Pablo está aí, 5. Mateus está aí, 7. Então, outro, oitavo, Lucas. Quem é Lucas? Lucas está aí. Esse é o Lucas. Tá vendo? Não é emocionante o negócio? Então, Lucas, aqui a relação que existe ali entre funcionário, moçada, entre funcionário e coleção de funcionários ali, que relação que é? É uma herança? É uma agregação? Como é que a gente sabe se é uma agregação, se é uma associação?
Qual que era o exemplo que eu passei quando a gente trabalhou a associação, para diferenciar ele da agregação? Ô louco! Foi nesse semestre ainda. Oi? É. Uhum. Como é que implementa sem saber os fundamentos? Então, e daí? Vai lá, Matheus, fala aí, então. A relação que está aqui entre coleção de funcionários e funcionários é uma relação de quê? Por quê? Ah, desculpa, eu posso ter me enganado aqui. Deixa eu tirar aqui para não ter problema. Aí, pronto. Pois é. Eu quero saber qual que é a ligação que existe entre essas duas classes. Qual que era o exemplo que eu passei quando eu falei de associação? Oi? É, do GPS com o carro, o fone de ouvido com... Olha lá, Lucas. Aí. Daí, com base nesse fundamento, funcionário e coleção de funcionário, qual a relação que existe entre eles? Eu vou deixar os dois próximos ao Lucas ajudar, né? Que é o Matheus, né? E o Luan. É, o Luan tá perto. É, próximos na chamada aqui. É. Oi. Oi? Isso você está afirmando? Isso você está perguntando? Isso você está o quê? Você está afirmando. Coleção precisa? Vai falar isso uma coleção de funcionários? Ué, como que não vai fazer? Ué? Tem uma coleção de funcionários? Mas tem que ser uma associação, porque ela precisa, se fosse para ser uma agregação, para saber se era uma agregação ou não, para ser uma agregação, ela tinha que não fazer sentido, no caso. Se ela não fizer sentido sozinha, não vai fazer, né? Mas qual que é o fundamento da agregação? Qual que era o exemplo da agregação? Agregação. Do quê? Do quê? É. Mas daí não ia ter folha de pagamento, não ia processar folha, né? Mas o fundamento lá, qual que é a diferença da agregação e da associação? O exemplo da associação foi o GPS com o carro, ou do fone de ouvido com o som. E qual que era o exemplo da agregação? No computador. Significava o quê? Um computador... Mas as partes fazem sentido separadas, porque o teclado existe mesmo sem estar sendo Ah, é? Ah. Ele existe. Deixa eu... Função existia, ele existe. É igual aquela parada lá do porta-malas. O porta-malas não existe sem o carro. E daí isso aí é o quê? Só tô falando que ele tá dando exemplo de existência aí, não de função. Não sei o que é, mas não tô falando que tem.
vamos pegar com base no fundamento, né? O fundamento da agregação diz o quê? O exemplo que foi dado, o exemplo principal que foi dado da agregação era o quê? Um automóvel não é automóvel se não tiver motor. Se tem motor, ele é um automóvel. Não, você deu esse automóvel que depois você não Não, automóvel, ele é automóvel porque ele tem motor. Nós falamos, quando foi visto, pega o livro lá, vocês vão verificar o exemplo que a gente trabalhou. No livro tinha o exemplo do computador. E o computador dizia que o computador ele tem teclado, tem mouse, tem monitor. Não é isso? Aí nós trabalhamos o exemplo do computador como sendo, eu tenho desktop, ele tem teclado, tem monitor, tem mouse, tem gabinete, tem CPU e tem as outras coisas. O notebook é um tipo de computador? Ele tem monitor, tem teclado, tem mouse? Para ser computador, eu tenho que fundamento? O mouse é um objeto, por si só. Não é isso? O mouse, ele é um objeto, mas ele compõe o computador. Então, a ligação entre parte e todo, a agregação é que exige ou é a associação que exige? Oi? A agregação exige que eu tenha que ter parte para formar o todo. Ligação forte. A associação é o quê? Eu posso ter um GPS e usar esse GPS sem ser no carro? Eu posso usar o GPS para andar de barco? Posso andar no meio do mato sem ter carro? Com GPS? Ele sozinho ele existe? Independente, e o carro sozinho, sem o GPS, ele também existe? Então, eu tenho duas funções. O fone de ouvido. Eu posso usar o fone de ouvido no aparelho de som. Um MP4. Ouvir música. Posso usar o fone de ouvido no computador? Posso usar o fone de ouvido no celular? E essa ligação, ela é forte ou ela é fraca? Fraca. Porque eu posso usar ele independente, não é isso que a gente viu? Agora, esse mesmo fundamento é o que nós estamos questionando aqui nesse diagrama. Nesse diagrama aqui, a ligação que existe entre funcionário e coleção de funcionários é uma ligação forte ou uma ligação fraca? Então, que tipo de ligação que eu tenho entre funcionário e coleção de funcionários? De que maneira que ela vai estar ligada? Então, o losango fica em qual lado? É isso? Aí o que acontece é assim, eu vou ter uma coleção de funcionários aqui para ser trabalhado, e a ideia da folha aqui é o quê? Nós criamos lá os métodos lá na aplicação lá, certo? Onde eu vou inserir os elementos dentro dos funcionários, certo? Eu vou inserir os funcionários dentro da minha coleção, e esses funcionários têm que lembrar o seguinte, eu vou ter o tipo funcionário, que vai ter o salário base, vai ter número de dependentes, vai ter gratificação de produção. Eu vou ter o apoio, que tem o auxílio educação. E eu vou ter o chefe, que vai ter gratificação de chefia. O cálculo de cada objeto que eu estou inserindo dentro dessa minha coleção de funcionários aqui, ele vai ser diferente. E aqui vem a situação de que se eu não colocar a instância do jeito correto, ele vai calcular tudo como funcionário. Certo?
Porque a gente instanciou lá um func. Um func poderia ser de funcionário, um func poderia ser de chefe, um func poderia ser de apoio. Tá certo? Mas o que ocorre? A hora que eu insiro ele dentro da minha coleção, então o tipo dele, do funcionário, ó, observe que aqui eu coloquei o tipo dele aqui. Ó. Ele vai ser um atributo do funcionário, porque eu vou precisar saber que tipo de atributo de funcionário que ele é. Certo? E depende do tipo, a instância, eu tenho uma situação que depende do tipo e eu tenho que saber qual a instância que eu vou estar trabalhando. Eu posso estar trabalhando com apoio, posso estar trabalhando com chefe, posso estar trabalhando com funcionário. E eu vou inserir esse camarada e fazer ele existir dentro dessa minha coleção. E a coleção vai estar aqui dentro. Certo? Num primeiro momento, não há problema aqui na aplicação. Eu vou ter aqui uma empresa, que vai ser do tipo empresa. Tudo bem. Eu vou ter aqui dentro uma inter, que é do tipo interfaces. Também tudo bem. Certo? E podemos, por enquanto, ainda, como nós estamos numa fase de transição, eu posso trabalhar com a coleção aqui dentro. Não há problema em trabalhar dessa maneira. Coleção de funcionários. Certo? Tudo bem? Só que nós vamos ter que fazer de uma forma que, no mínimo, a gente consiga visualizar isso daqui, como do projeto de lista do semestre passado, só que aqui eu vou entrar com o número de funcionários, vou entrar primeiro com os dados da empresa, vou instanciar a empresa. Semana que vem eu vou mostrar como é que a gente vai salvar isso em arquivo, porque a partir da semana que vem, que vai ter o feriado da quinta-feira, semana que vem, para outra terça-feira vai ter o projeto da biblioteca. Acho que o Pablo virou professor. Oi? Pablo desde o passado Não, já tinha? Ah, mas tipo, na verdade, o John comentou, com certeza. Com certeza. Mesmo porque... Você vai ter matéria anual, feriadão e trabalho. É. E o trabalho para outra semana. Certo? Então, o que acontece é assim, veja bem. Esse daí provavelmente vai ser o último trabalho que nós vamos ter. Porque depois, na outra semana, já começa a semana de provas. Certo? 19 já começa as provas, né? Nós estamos aqui conversando com bastante antecedência. Certo? Com bastante, numa boa, tranquilo. Eu dei tempo semana passada para mexer. Terça-feira mexemos no projeto. Hoje eu estou deixando para mexer com o projeto. Mas isso tudo tem um preço. Não é assim tão simples. Verdade? Não estou falando, não é verdade? Acabamos de fazer a outra prova parcial, só que nessa prova vai cair coleção, tem que saber usar a troça. Não é básico assim, né? Então, entenderam o X da questão aqui, o que ocorre? Nós vamos estar trabalhando com a coleção aqui, pode ser dentro da empresa ou pode ser dentro da aplicação, a coleção por enquanto, mesmo porque ainda não é o foco principal. O número de funcionários, CNPJ, a razão social vai ser da empresa, certo? E o que acontece? Vamos trabalhar inserindo esses camaradas, vamos colocar, fazendo o cálculo, e a maior parte, neste inclusão que vai ter aqui na aplicação, aqui, a ideia é que a maior parte das informações aqui do funcionário, a gente já leia quando está lendo o funcionário. E no processo a folha, a ideia é que ele vá mostrando os nomes, eu só vou preenchendo quanto que é a gratificação que tem, e a gratificação de chefia, caso ele seja chefe, para processar a folha, sem eu precisar ter que entrar com o nome do funcionário, sem precisar ter que entrar com os outros dados. Certo? Que é mais ou menos o que acontece na folha de pagamento. O camarada ele vai entrar com todos os dados cada vez que ele vai entrar na folha de pagamento? Ele não vai entrar com todos os dados. E como nós vamos estar trabalhando com a lista, com o arquivo, nós vamos salvar todos esses camaradas no arquivo. Depois nós vamos resgatar esses caras e vamos popular ele. E nós já estamos trabalhando com ele ordenado. Está funcionando ele ordenado, não está? Como a gente tinha feito anteriormente. Não é isso? É.
Entenderam, X a questão? E aí, dentre os métodos que nós vamos ter aqui na aplicação, nós temos lá inclusão. Observem, não é insere. Insere nós temos lá na lista, certo? Nós temos uma inclusão, temos operação de alteração, temos a operação de exclusão, temos o relatório, que é listar todos eles de uma vez só, para a gente ver se está certa a nossa lista, né, a nossa coleção. E aqui vai ter o processa folha. Tá certo? Aqui vai ter o processa folha. Não. O processa folha as opções do menu, né? Estou colocando. O processa folha na prática ele era aqui da empresa. Certo? Vamos tirar ele daqui. No menu vai ter essas opções. Vai ter esse camarada aqui, ele vai estar dentro da... Na verdade, vai ser o lança-folha. Vai ser o lança-folha. Ele já vai lançar o valor. Acho que eu deletei algo errado. Ok? Tranquilo? Alguém está com alguma dúvida pesada nesse processo aqui? Se vocês não implementarem, não vão conseguir fazer a prova depois. É básico, tá? É basic hein, o negócio aí. Entenderam o processo? Tranquilo? De boa? Posso perguntar qualquer coisa para qualquer um aqui que todo mundo vai saber responder. Eu vou mandar a vídeo amanhã. Qual o problema? Então, qual que é o problema de ser sexta-feira? Dia de maldade. Vou colocar mais nesse cálculo do leite. Diga, Júlia. Na coleção que eu passei lá, tem um método chamado remove. O remove ele tira da coleção. Remove. Na verdade, você vai mandar uma pesquisa, você vai puxar o nome e ele vai te voltar a posição. É. Aí tem um carrega lá que ele tira o objeto lá, né? Aí você tem um remove lá, você dá a posição e manda remover o cara. Muito bem, obrigado. Vai inserir, vai ter uma inclusão, vai alterar, vai excluir, vai mostrar uma listagem. Bacana? Alguém tem alguma dúvida aqui com relação a essa parte do trabalho? Porque eu vou especificar um diagrama mais ou menos como esse daqui, que vai ser o trabalho da semana que vem. E a semana que vem eu vou pegar esse projeto e vou acrescentar o arquivo. E o projeto para outra semana vai ser todo esse pacote desse projeto. Certo? Boa. E a prova vai ser baseada nisso. Entenderam? Ó, vamos dizer assim, agora no meio do ano completa, teoricamente, 1 ano e meio de curso. Completou já, na verdade. Completou. Pois é.
Para chegar a outra parte, que é a parte LP4, que nós vamos estar trabalhando, vai fazer o quê? Nós vamos pegar esse mesmo projeto aqui, por exemplo, vamos pegar a interface gráfica e vamos clicar no botão e ele vai aparecer um formulário listando todos os funcionários. Não, aí na primeira parte sem banco de dados. Vamos pegar essa implementação que está aqui de coleção e vamos colocar ela dentro da nossa interface gráfica. Primeiro vou mostrar a interface gráfica e vamos trabalhar mostrando como tem. Aí no mesmo formato que tem aqui inclusão, aqui, vai chegar lá, vai abrir um formulário, vou preencher os dados e vou inserir ele na coleção. A diferença é que a hora que eu fechar a tela de inclusão, ele já vai mostrar no formulário que eu inseri o camarada na coleção, graficamente. Aí eu posso fechar, posso salvar, vou poder pegar um outro objeto do objeto, ele vai carregando, vai montando, depois volta fechando. Sem usar banco, só com arquivo. Salva em arquivo, eu fecho a aplicação, abro a aplicação de novo, vou lá, ele mostra todos os elementos que eu tenho, eu posso inserir um novo, mando salvar, ele vai estar lá. Certo? É, uma bruxaria ali. Né? Aí o que acontece? Depois disso, nós vamos trocar a parte do arquivo e vamos colocar o banco de dados. Aí vou ter uma aplicação com interface gráfica, que vai fazer o cadastro completo. Aí vocês vão se lembrar lá do segundo período lá, que vai ser a mesma coisa. Quer dizer, é o mesmo projeto que estão fazendo aqui, só que em vez de ser interface texto, tela preta ali, prompt de comando, vai ter formulário bonitinho, botãozinho, clica no botão, faz, tá. Certo? Não. Carnaval é em fevereiro. Nada a ver. Tá certo? Essa que é a ideia. Tranquilo? Então tá. Alguém tem alguma dúvida aí a respeito disso? Alguma coisa? Lucas? Os fundamentos aí que a gente trabalhou aqui, tá tranquilo? Vamos reforçar. O livro está aí para isso. Certo? Classificação e instanciação. Isso aqui é classificação. Diagrama de classe. Instanciação vai ser os objetos que eu vou gerar. Agregação, decomposição. Eu estou agregando. Estou decompondo. Parte todo. Especialização, generalização. Esse é específico, esse é genérico. Esse é específico, esse é específico, esse é genérico. E aqui herda de pessoa ainda, que não está aqui. Verdade. Certo? E a associação. O que é a associação? A associação faltou colocar aqui, que é a interface aqui na empresa, se ele fosse fazer como foi feito lá no projeto original. Eu estou usando a interface na empresa, mas a empresa não precisa ter interface para ela existir. Certo? Tranquilo? Então tá. Então eu vou fechar a videoaula aqui.